Queridas irmãs, queridos irmãos, que o Mestre Jesus envolva cada um de vocês em muita luz, em muita paz, em muito amor. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Jesus. No estudo anterior, nós paramos quando Jesus conversava com aqueles milhões de espíritos que haviam sido degradados do mundo do sistema de Capela e estavam para reencarnarem no nosso planeta. Então vamos ver, né, como andava então o nosso planeta, uma vez que esses irmãos, depois da conversa que tiveram com Jesus, eles foram levados a um local adredemente preparado pelos nossos queridos amigos espirituais que plasmaram uma cidade no plano espiritual para que eles ficassem aguardando o momento da sua reencarnação. Lá eles seriam trabalhados, eles receberiam as informações, as orientações para a sua encarnação aqui no planeta Terra. Enquanto isso, eles estão lá, Emmanuel nos dá a seguinte informação no livro A Caminho da Luz. Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza era ainda para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas. No laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elemento de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requereria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Então nós vemos aqui que os trabalhadores do Cristo, os ginecistas, eles estão trabalhando para formar corpos mais adequados a esses espíritos que chegarão de Capela aqui no planeta Terra. Então, no livro Os Exilados de Capela, Edgar Armon, no capítulo 9, as encarnações punitivas, ele nos diz o seguinte: a esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos, em cujos corpos já biologicamente aperfeiçoados devia iniciar-se a encarnação dos capelinos. Então a gente percebe que aqui esse trabalho que Emmanuel está dizendo, que os espíritos estão fazendo, né, em busca de melhorar o complexo celular dos corpos para receber os capelinos, já ele se encontra um pouco mais definido. Porque esses espíritos que vêm de Capela são espíritos inteligentíssimos, muitos, muito inteligentes, mas eles tinham desenvolvimento intelectual, tecnológico, muito grande, mas eles moralmente tinham fraquejado, não tinham conseguido acompanhar o progresso desse mundo de Capela, que estava ascendendo tanto em conhecimento material quanto no moral. E eles não aceitando, porque o seu egoísmo e o seu orgulho ainda eram muito grande, eles não aceitando
aquela evolução estavam trabalhando contra, como nós vemos no nosso planeta. Esta é uma situação muito parecida. Né? E ele diz ainda, né, a gente percebe que neste momento é um momento muito importante para os capelinos, como nós vamos ver mais para frente. Esses núcleos, então já naqueles núcleos que eles já haviam identificado, trabalhado, né, o complexo celular, o corpo estava mais bem aperfeiçoado, ele diz assim, esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente, entre os primitivos Atlantes, e em todos os chineses. Os chineses, então, eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel. E Emmanuel diz aqui, quando se verificou a chegada das almas proscritas de Capela, em época remotíssima, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do Porfírio. E ele ainda acrescenta aqui, inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenar. Como a gente percebe que é uma coisa muito interessante, porque aqueles espíritos que estavam aqui, primitivos, já tinham caminhado, estavam evoluindo. E lá na China, né, eles estavam bem mais evoluídos. Né? Já tinham tradição, já estavam passando suas tradições de gerações em gerações. Então vejam como o processo ele foi caminhando até a chegada dos capelinos. Vamos ver como é que foi. Os capelinos, pois que já estavam reunidos, como vimos, no étero terrestre, aguardando o momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que já nos referimos, predominantemente nos do Planalto do Pamir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam peles mais claras, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. Então, a gente percebe que já havia tido uma modificação no corpo desses seres primitivos. Né? Então, ele tinha uma pele clara já, né? Ele já tinha, porque a gente, pelas fotografias que nós temos dos homens primitivos, né, que os estudiosos imprimiram, né, foram criando, a gente vai vendo que eles tinham uma pele mais escura, né, e pelo. Então esse já tinha uma pele mais clara, o cabelo era mais liso, o corpo desempenado significa menos curvo, o corpo já era ereto, né, e ele tinha então esta capacidade era mais leve também, e também ele era um corpo que poderia receber esses espíritos sem grandes problemas. Né? Agora, vejam só, é uma parte muito importante porque toca no que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta Terra. Esses espíritos, como diz Emmanuel, aflitos, né? Eles sabiam da situação em que eles iriam viver e por que iriam viver. No planeta de Capela, onde eles estavam lá no sistema de Capela, como nós já dissemos, esse planeta tinha se desenvolvido moralmente. O amor já predominava sobre o mal. E esses espíritos, eles ainda insistiam em praticar o mal. Chegou em determinado momento em que não podiam mais continuar ali.
E aí eles foram proscritos. Assim que eles morreram em massa, eles foram sendo selecionados naturalmente para serem degradados. Agora, meus irmãos, vejam só, nosso planeta está passando por um sistema idêntico ao que passou Capela. Nós não estamos tão desenvolvidos quanto estava esse mundo de Capela, mas nós estamos nos desenvolvendo. Hoje, nós estamos num plano, passando de plano de expiação e provas, né, para um plano de regeneração. Nesse plano que nós estamos, neste momento, o mal ainda predomina. Mas nesse processo da regeneração, o bem vai estar predominando. O mal vai existir, mas o bem vai predominar. E aqueles espíritos que ainda insistem em praticar o mal, né, eles serão também degradados da terra. E a dificuldade é muito grande, a dor é muito forte. Porque esses espíritos de Capela, assim como nós, se não nos emendarmos, né, nós amamos de alguma forma. Podemos praticar o mal, mas temos ali, né, aquelas pessoas em que nós temos um apreço maior. Né, e esses espíritos foram tirados de Capela e muitos os seus amores lá, a grande maioria, uma boa parte, permaneceu. A saudade, esse mundo já era um paraíso. Era muito bonito pelas descrições, pelo sistema tecnológico que tinha, pelo carinho, pelo amor, pelas facilidades, né, materiais, porque eram muito desenvolvidos, e eles não souberam aproveitar. Fizeram como muitos de nós fazemos, levando vantagem em cima de pessoas que sofrem, né, tomando as coisas de pessoas muito simples, não ajudando, criando mais dificuldade, espalhando, né, coisas muito negativas. E nós vimos isso no nosso planeta. Nós vimos pessoas não conseguindo leitos em hospitais porque não foi trabalhado isso. E nós não podemos culpar quem tem o poder. Nós temos que nos colocar ali junto, porque quem tem o poder é porque lhe foi dado. E não soubemos então cobrar, nos amedrontamos, né? Permanecemos estragando o meio ambiente, não respeitamos as leis de Deus. Muitos, né, nem acreditam em Deus. E a dor, depois da partida desse planeta, ou quando nós morremos, ela é imensa. Por quê? Porque as leis divinas não são burladas. Eu posso cometer um ato e prejudicar muita gente, muitos, até povos como nós vemos, são prejudicados, porque pessoas muito egoístas buscam tudo para si, nada para o próximo. E neste momento, então, aqui não acontece nada. Muitos têm muito dinheiro, né? Pagam bons advogados, e também não acontece nada com eles. Saem ilesos, mas aqui. Mas quando chega lá na pátria espiritual, nós não vamos prestar conta a juiz. Nós vamos prestar conta a Deus através da nossa consciência. Por quê? Porque as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, quando nós ferimos as leis de Deus praticando a maldade, nós estamos ferindo a nós próprios. E veja então a dificuldade desses irmãos de Capela para que a gente possa pensar na nossa vida.
Como estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo? Porque o Cristo nos deu tudo desde o início. Ele vem nos dando tudo até agora. E tem um detalhe muito importante, que é o mais importante de tudo. É o amor de Deus por todos. Percebamos que esses espíritos aprontaram muitos. Eles foram cientistas, políticos, artistas, né? Foram homens de letras que semearam a maldade. Andaram na contramão das leis divinas. E o que ocorre? Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, dá-lhes nova oportunidade. Não no mundo aonde estavam, mas em outro mundo. E aproveita das condições que eles possuem, né, dos talentos que eles possuem, da sua inteligência, daquilo que eles já conseguiram desenvolver, para que, mesmo em condições muito difíceis, porque você sair de um planeta como aquele em que viviam, para um primitivo, aonde os corpos desse planeta eram lindos e maravilhosos, para um corpo de um primata, um corpo melhorado de um primata, aonde você não vai conseguir desenvolver nas primeiras encarnações a sua potencialidade como espírito, é muito difícil. Porque você vai vir num corpo aonde o seu cérebro brilhante não vai poder expressar a sua sabedoria, o seu conhecimento, porque ele vai bloquear tudo isso, não tem os elementos necessários para desenvolverem aquilo que é necessário para você se expressar. Muito difícil a situação desses nossos irmãos, porque eles vão lembrarem-se vagamente do que perderam. Assim como nós também vamos lembrar daquilo que nós perdemos se não aproveitarmos a oportunidade que nós estamos tendo. Aflitiva a situação desses nossos irmãos. Porque eles vão encarnar, neste momento, reencarnar muitas vezes, até poderem ter a desenvoltura, né? Expressar-se bem, colocar em prática aquilo que conheceram. Então, nesses primeiros momentos, é muita dor, é muita dificuldade para todos. Aí por isso que passou um longo tempo até eles conseguirem chegar ao nível que nós vamos ver aqui no livro Exilados de Capela. Ele diz assim: dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva, que dali foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça em seus mais condensados agrupamentos. Bom, vamos continuar aqui mais para frente. E mais tempos depois ele diz assim: logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os capelinos logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados capelinos nos tipos selecionados já referidos,
verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homens, que sentiram àqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos Advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Esses Advenas significam os que vêm de fora. Então, espíritos primitivos, evidentemente, quando viram, né, esses seres já de posse de um corpo diferente do dele, de uma capacidade maior que a dele, né, evidentemente que chamaram-nos de semideuses, né, filhos de Deus, super-homens, porque eles tinham era muito grande a distância da condição dele para esses seres primitivos. E daqui, nós lendo este livro, Exilado de Capela, nós lendo aqui A Caminho da Luz, nós vamos verificando de onde vêm tantas tradições e tantas crenças, né, em deuses, né, e a gente vai vendo paulatinamente como se deu tudo isso, vai entender muitos pontos na Bíblia aonde estão ali sobre códigos que nós precisamos ir decifrando. Mas nós vamos vendo passo a passo para chegarmos até ali, né? E ele diz então, na sequência, formidável impulso, em consequência, foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades. De trogloditas, habitantes de caverna e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações, com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o correr do tempo definiram-se as massas etnográficas, com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções de seres. Adotaram-se os costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos que então saíam da era da pedra polida estabeleceram elementos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais. Foi-se assegurando aos poucos as bases de uma consciência coletiva, e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionário, iniciaram uma tentativa de organização social em novo e mais promissor período da civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em evolução, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. Meus irmãos, é uma coisa assim muito bonita, né? e muito empolgante a gente estudar tudo isso e ver o nosso Mestre Jesus trabalhando junto com os seus colaboradores nesse processo de fazer com que esses irmãos primitivos recebam o auxílio desses irmãos degredados de Capela, que estavam criando problema para a evolução do planeta, vir aqui fazer a evolução do nosso, mesmo que de forma material, né? Mas fazendo crescer a intelectualidade e também a parte moral, porque a partir do momento em que se criou as cidades, né? A partir do momento em que o aglomerado humano cresceu, que as inteligências começam a evoluir, construindo cidades, construindo indústria, novos materiais,
né, colocando as cidades num ponto onde eles pudessem se defender melhor, nem as enchentes viessem a afetá-los, eles criaram leis. E quem obedece à lei, né, mesmo dos homens, ele está praticando os princípios da moralidade. Então, esse crescimento, ele é algo que deixa a gente bastante interessado em saber como tudo isso vai acontecendo e como e aonde isso vai dar. E nós vamos então estudando esses dois livros. E a gente pede a você, aqueles que puderem e quiserem se penetrar mais fundo nesses ensinamentos, o livro A Caminho da Luz, do nosso querido Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o livro Exilados de Capela, escrito por Edgar Arnaud. Vale salientar aqui a misericórdia divina. É o processo reencarnatório como o mais profundo amor aos seres criados por Deus. Porque nós erramos, os capelinos erraram. Mas a punição deles foi vir aqui, sofrer a saudade, sofrer por habitar corpos bastante primitivos, sofrer por viver em um mundo totalmente diferente. Nós nem imaginamos que tipo de sofrimento por eles passaram, mas fazerem evoluir a raça que aqui estava, e evoluírem-se junto, fazendo esse crescimento moral. E nós vamos ver, então, no próximo estudo, a sequência desse trabalho dos capelinos e de Jesus. Que Jesus possa abençoá-los, envolvê-los em muita luz e muita paz. Na próxima semana estaremos aqui de volta com o quadro Conversando sobre Jesus, estudando mais aprofundadamente Jesus, esse nosso Mestre Divino de amor e de paz. Fiquem na paz do Senhor. Eu sou Ian de Protásio, um dos membros do Lar Espírita.